apresentamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós viemos aqui nessa noite nos encontrar contigo, porque nós amamos ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos que Tu és Deus sobre nós. Nós reconhecemos que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro e não há outro. Antes de Ti não houve, não há e nem depois haverá. Porque Tu és o Deus único e verdadeiro. Tu és o primeiro, o último, o único. Tu és o Alfa, o Ômega. E nós adoramos ao Senhor nessa noite. E viemos aqui nessa reunião para entregar um culto a Ti, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós rendemos a nossa vida em Teu altar, porque nós reunimos aqui como igreja do Senhor. Porque o Senhor nos estabeleceu como igreja, como eclésia, como a Tua assembleia, os chamados para fora, aqueles que são a voz do Senhor nessa terra, aqueles que são a representação do Deus vivo nessa terra. Nós somos a Tua igreja, o Teu povo, e por isso estamos aqui nessa noite reunidos para adorar ao Senhor e clamamos ao Pai: fala conosco, nos dê uma palavra de instrução, nos dê uma palavra de revelação, nos dê uma palavra de alinhamento, uma palavra que nos ativa, uma palavra que nos forja a Tua imagem e semelhança e que cumpre o Teu propósito em nós. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Há um som poderosa nessa noite, nesse lugar, queridos. Deus está fazendo algo grandioso nessa noite, muito além do que nós podíamos planejar. Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, as Escrituras Sagradas dizem: indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro. Você é uma pedra, um pedregulho. Mas sobre esta pedra, ou esta rocha, Jesus estava falando que Pedro era uma pedra, mas ele, Jesus, era uma pedra, uma rocha, e sobre essa rocha, essa pedra que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado do céu. Sabe, queridos, eu quero trazer uma mensagem essa noite sobre as nossas vidas, sobre o poder da igreja de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre o poder da igreja de Jesus Cristo, porque é algo que nós precisamos entender como igreja. Igreja não é isso. Igreja não é isso. Igreja somos nós que reunimos aqui. Nós, pessoas, seres humanos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, fazemos parte da igreja de Jesus que está em toda a terra. Igreja não é placa, não é denominação. É o corpo de Cristo que se reúne em diversos lugares. E sobre essa igreja o Senhor deu esse poder. Na primeira aliança, Deus fez aliança com os homens por meio de Abraão e a sua descendência Israel, e eles viveram muitos períodos da história.
viveram períodos de peregrinação no deserto, de cativeiro, de guerras, de colheita da terra da promessa, escravidão, exílio e tantas coisas que eles viveram. Mas essa aliança falhou não por causa de Deus, mas por causa do homem, que falhou em cumprir a aliança. E houve ali, entre Malaquias a João Batista, um silêncio de 430 anos exatamente. Semelhantemente o que teve no deserto, 430 anos de escravidão de Israel no Egito. E então veio Jesus e fez a segunda aliança de Deus com os homens por meio de Cristo. Uma aliança perfeita, uma aliança quebrável, uma aliança que não ia falhar, porque ela estava fundamentada em Cristo, que é perfeito e jamais pode falhar. E ele veio para finalizar aquela aliança de Israel e trazer uma nova aliança. Ele cumpriu. E a igreja também viveu fases. Ela viveu perseguições, ela viveu grandes avivamentos, falsa paz, reformas. E hoje nós vivemos uma última reforma, um grande avivamento virá para que a volta de Jesus se aconteça. Amém? Glória a Deus. Quem quer que Jesus volte aí? Aleluia. Quem vai subir alegre? Aleluia. Mas, queridos, vemos tanto na aliança de Deus com Israel, com a aliança de Deus na nova aliança, nós temos um padrão muito estabelecido de ciclos que aconteceu tanto no Antigo e na Nova. Tanto no Antigo e na Nova, Deus chamou um povo para a aliança. E hoje Deus chamou nós que cremos para a aliança com Ele. Amém? E Deus, nós vemos que foge esse povo no deserto e no fogo das provações. Tanto Israel passou provações, e tanto nós que servimos a Deus e os cristãos no passado passaram por diversas adversidades. Amém? Isso forja a nossa vida, forja o nosso caráter, forja a nossa identidade de fé. Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. E vemos também que esse povo, tanto na nova e na antiga aliança, ele se posiciona, avança, conquista. Glória a Deus. Nós vemos vários queridos da igrejas atingindo uma grande relevância. Um escritor chamado Max Weber escreveu por volta de 1800 alguma coisa, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e ele mostrou as nações que eram protestantes, que seguiam o Evangelho de Jesus Cristo, eram as nações mais prósperas, bem sucedidas, com os princípios e valores mais bem definidos da face da terra. O Evangelho progrediu. Mas também nós vemos que toda vez, tanto Israel como o cristão que estavam no auge, muitas vezes se acomodaram e entraram em queda. A aliança foi quebrada e Deus permitiu o mal prevalecer. Você tem visto isso hoje em dia? O mal prevalecer por aí? Tem visto? Isso acontece. Mas em todos esses ciclos nós vemos que esse povo se arrepende, Deus liberta e faz triunfar. É um padrão muito estabelecido. É como nós vemos no período de Juízes. Israel pecou, os inimigos conquistaram, Israel se arrependeu, Deus levantou um juiz, o juiz libertou Israel do inimigo, viveu um tempo de paz, o juiz morreu, o povo se afastou de Deus, os inimigos conquistaram esse povo, o povo se arrependeu, Deus levanta um juiz, liberta o povo dos inimigos, o povo vive na bonança, o povo se acomoda, o povo peca, os inimigos vêm, assume esse ciclo, se repete, se repete, se repete. Infelizmente, desde Adão até hoje, esse ciclo se repete. Mas Jesus, ele quebrou esse ciclo. Você não entendeu? Jesus, ele quebrou esse ciclo. E ele virá novamente para levar o povo escolhido de Deus a viver a liberdade eterna, sem queda, sem pecados, onde o próprio Jesus governará as nações. Haverá um dia que não haverá mais queda, não haverá mais pecado, não haverá mais trevas que vão prevalecer, porque o próprio Cristo governará sobre as nações. Ele será aquela pedra que rolou, descrita no livro de Daniel. Ele será o vitorioso, o vencedor, descrito em Apocalipse, e permaneceremos eternamente em vitória com Ele. Amém? Glória a Deus. Vai chegar o dia da vitória completa de Cristo.
está escrito. Mas, para que a promessa e o retorno do Messias aconteça, a sua igreja precisa preparar o caminho. Na antiga aliança, nós vemos ali no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, que o João Batista foi o mensageiro que preparou o mundo para a vinda do Messias. E hoje esse papel é a igreja que vai preparar o mundo para a segunda volta de Jesus. E para isso, igreja, nós precisamos nos alinhar com a agenda do céu, para que Cristo venha e cumpra a palavra de governar as nações. Até o dia que Ele vai entregar o mundo todo ao Pai. Está escrito. Eu não sei bem qual é a ordem exata da escatologia dos céus, porque existem muitos teólogos que divergem no como vai ser, mas todos entram em acordo de que vai acontecer. Glória a Deus por isso. Eu não sei se é antes, depois, no meio, mas eu só sei que vai acontecer e Cristo vai governar. E no texto que nós lemos, nós vemos Jesus perguntando aos seus discípulos o que estão falando sobre Ele. E eles falam, um fala isso, outro fala isso. Aí Pedro, enchendo do Espírito Santo, fala: Senhor, o Senhor é o Cristo, o ungido, o Salvador do mundo. Então os discípulos entenderam ali que Jesus era a salvação. Jesus, Yeshua, significa salvação, o Deus Salvador. Então Jesus, Ele é a salvação. E os discípulos entenderam. E segundo, na continuação desse texto do Evangelho de Mateus, Jesus falou que Ele mesmo era a pedra e Ele estabeleceu a sua igreja. Eclésia no grego. Assembleia, congregação que se reúne para a tomada de decisões e para a implementação de algo determinado por um governo, por um rei. Eclésia, também chamado de chamados para fora. E Jesus estabeleceu a sua igreja. E Ele falou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Sabe por quê? É o inferno que está vindo a igreja? Não. É a igreja que está avançando e as portas do inferno têm que recuar. Porque Adão entregou o mundo para o diabo quando ele pecou. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas Cristo, segundo Adão, Ele resgatou e entregou o poder das trevas à igreja. Falou: vão, conquista, vão por todo mundo, prega o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. Jesus deu poder e autoridade sobre essa igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Ele nos entregou a chave do reino. Ele nos deu autoridade para abrir e fechar, para ligar e desligar qualquer coisa nessa terra. Nós, a igreja, temos autoridade. E em vários textos, Jesus declara que deu poder à sua igreja. Poder, dunamis, explosão, dinamite, autoridade. Deus deu à sua igreja. O Senhor está levantando a sua igreja, querido. Uma igreja cheia de poder. Uma igreja cheia de poder. Porque a igreja viveu vários ciclos. Começou com uma igreja primitiva, uma igreja que foi muito poderosa, mas que viveu em perseguição. Mas o Senhor hoje, querido, Ele está levantando a igreja da última geração. E a igreja da última geração é marcada por um poder. A igreja primitiva teve o seu papel. Ela foi a semente. A semente. Muitos morreram dando a própria vida por causa do Evangelho. Eles foram a semente que cresceu e chegou o tempo de frutificar, e a colheita quem vai colher é o Senhor. Mas nós, como igreja, temos um papel importante, queridos, porque nós chegamos num tempo que a igreja precisa manifestar poder sobre a terra. Porque quem exerce poder, ele tem influência. Quem exerce poder tem autoridade. Quem exerce poder, ele tem algumas qualidades que nós vamos ver aqui nessa noite, que a igreja precisa exercer. Nós não podemos ser uma igreja passiva, marginalizada. Não, nós precisamos ser uma igreja que manifesta o poder de Deus. Mas que poder é esse? Primeiro, o poder para governar e exercer a influência nessa terra. O Senhor está levantando uma igreja que vai influenciar a terra, influenciar os valores, influenciar a cultura, influenciar os padrões da sociedade. Quem tem
Quem tem poder governa, quem tem poder exerce autoridade, quem tem poder exerce influência. Nós vemos, é óbvio, nós vemos aí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem poder, exerce influência sobre os países da terra. Uma decisão dele lá abalou até a galera aqui no Brasil. Nós temos gente que tem autoridade no Brasil, lá em Brasília, tem o poder para decidir a maneira que o Brasil vai agir, bom ou ruim, certo ou errado. Em Brasília é um centro de decisões, tem o poder judiciário, executivo e legislativo que definem tudo o que vai acontecer na nossa nação. E o judiciário ultimamente está querendo brincar sozinho, querendo decidir tudo. E nós como igreja precisamos parar todo o abuso de poder dessa nação. Os nossos governantes têm que trabalhar dentro da justiça. E a igreja tem o poder para mudar isso. Nós fomos chamados para exercer influência. A Bíblia diz aqui que Jesus deu a chave dos reinos. Ele confiou à igreja a autoridade sobre a terra. E é por isso que nós aqui no Manancial cremos na estratégia dos 7 reinos. O Senhor está levantando uma igreja que exerce influência no governo. Precisamos de pessoas que vão influenciar em todas as esferas do nosso governo, dessa nação. Precisamos de pessoas que vão influenciar o sistema educacional brasileiro de ensino, que vão influenciar nas mídias, que vão influenciar nos entretenimentos, nas artes que a gente consome, que vão influenciar na família, que vão influenciar na transmissão da comunicação e das notícias de maneira verdadeira nessas nações, e que vão influenciar na economia do Brasil, para que o país progrida, para que vivamos de fato uma ordem, um progresso da nossa nação. Deus não nos levantou para sermos uma igreja marginalizada no canto, só adorando, falando, não. Deus nos levantou para ser igreja oculta, não. Ele nos levantou para transformar a sociedade, para transformar a cultura, para dar vista aos cegos, para abrir o ouvido dos surdos, para libertar a mente daqueles que estão cativos das ideologias mundanas. O Senhor levantou a sua igreja para exercer essa influência. Somos a geração do arrebatamento, eu creio. E para isso precisamos agir rápido, Deus. Agir rápidos e receber o poder da influência para pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. As pessoas precisam do Evangelho de Jesus. Precisam transformar o seu caráter, a sua cultura, a sua mente que está deformada com um monte de ideia maligna. Nós estamos hoje numa perseguição cultural dos valores corretos. No Brasil, nós vemos isso claramente. Independente de posicionamento político, eu fico por atrás. Uma pessoa condenada por corrupção pode ser presidente. E uma pessoa, porque manifestou opinião, não pode ser candidato a presidente. Independente do que você gosta ou não, isso está errado. É contra aquilo que é certo. Segundo a palavra, segundo a moral, segundo a ética, é algo natural. Isso não está certo. E nós como igreja precisamos nos levantar e fazer algo. Muito mais do que ir para passeata e manifestação. Tem uma certa influência isso. Mas a igreja vai mudar com o joelho no chão. É com palavras proféticas. Sexta-feira tivemos aqui na oração das 9 às 10 da noite, orando, profetizando sobre a nossa nação. Venha às sextas-feiras à noite. Esse mês nós estaremos orando das 21 às 22 horas aqui na Manancial. Esse mês que vem o Senhor vai dar outra direção, outro horário, não sei. Ele vai nos dando e nós vamos fazendo. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos aprender a parar de ser gente passiva e exercer a influência, a autoridade, governo, onde a gente está. Implementar a cultura do céu, os princípios e valores, para mudar a vida das pessoas. Mudar. Eu tive uma vez um colega de trabalho que era daqueles que escoravam. Quem já teve esse colega de trabalho? E todo mundo reclamava e criticava. E eu peguei os plantão com ele. Comecei a pegar plantão com ele. Deus providenciou. Eu comecei a ministrar nele devagarzinho. Responsabilidade. Ajudei, cara, dá uma força. Sei o quê. E o
cara começou a trabalhar, começou a parar de se esparar nos outros, começou a ajudar. Eu não comecei a fazer igual os outros, criticar e falar mal na rodinha. Eu comecei a abrir os olhos dele. Falei, cara, ele tem que ser jeito, né? Depois a gente monta pra rua aí, perde o emprego, né? Tem que ser modelo, exemplo. E o cara manda as palavras pra mim, manda as pregações pra mim. Olha lá. E o cara foi mudando. Por quê? É isso que nós temos que fazer. Isso é governar, é exercer influência, exercer autoridade, é levar o evangelho para a vida das pessoas, fazer elas repensarem num modelo de vida e virem para Cristo e deixarem Cristo transformar elas de dentro para fora. Não é eu e você que tem que fazer ela abandonar os erros. A gente só tem que levar Jesus, e Jesus vai fazer a obra de transformação. A gente não tem que ficar preocupado em falar para as pessoas parar de ser alcoólatra. A gente só precisa entregar Jesus e Jesus vai libertar ela do vício. A gente não tem que ficar falando para as pessoas parar de roubar, de mentir, de enganar. A gente só tem que levar o evangelho. E o evangelho vai libertar ele desse vício, dessa atitude, dessa prática errada. Eu não preciso ficar acusando o pecado das pessoas. Eu só preciso dizer, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo e ele vai te transformar por completo de dentro para fora. É isso o papel da igreja, é isso que a gente influencia, porque a igreja tem a função de governar, de discipular as nações. E nações são formadas por pessoas. Governos são formados por pessoas. Se nós alcançarmos as pessoas que estão nessas posições, nós vamos conseguir mudar toda aquela sociedade, discipular aquela região, aquela nação. E é o que nós precisamos fazer nessa cidade. Lá no teu trabalho, lá na tua escola, lá na tua faculdade, se revele, se mostre como um crente. Não seja um crente chato que fala, vai para o inferno, é pecado, para com isso. Só fala do amor de Jesus. Fala, você precisa do Senhor Jesus. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer transformar a tua história. Jesus, ele quer tirar da sua dor, do seu cativeiro, dessa prisão. Começa a trabalhar na vida das pessoas. E quando as pessoas forem transformadas, a sociedade vai ser transformada. Os princípios, os valores serão transformados. E aquela região vai ser toda discipulada pelo Evangelho de Jesus Cristo. E vai ser totalmente transformada, queridos. Amém? Por isso, nós, igreja, precisamos do poder para governar, do poder para influenciar, do poder para discipular as nações e para transformar a cultura da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Eu não sei você, mas eu quero ver um governador começar e terminar o mandato sem se envolver com coisa errada. Misericórdia, Tocantins. Eu fico envergonhado, querido. Saindo no Jornal Nacional, mais um governador caçado. Eu fico com vergonha, meu estado. Gente que acha legal, eu não acho não. Eu fico com vergonha, meu Deus, o governador de novo do meu estado, afastado por suspeita de desvio de corrupção. Misericórdia, Senhor. Se for, revela que trata, mas se não for, amém. Não sei, mas tem que parar com isso. Nós temos que orar para nós ter governantes que concluam o mandato de maneira íntegra, que sim, fazer besteira. Amém? Nós precisamos disso, queridos. E nós como igreja temos esse poder, é nossa responsabilidade. Olha como é que está o Brasil. É nossa responsabilidade. Temos que orar, temos que jejuar, temos que liberar palavras proféticas, profecias e fazer algo para transformar a vida da nossa nação. Nos posicionar. Amém? Amém? Porque se cada filho de Deus nessa nação se portar como uma mulher de Deus, a gente muda o Brasil rapidinho. Mas sabe por que as trevas dominaram? Porque as pessoas confiaram em um homem em vez de confiar em Deus, achando que a solução do Brasil seria um homem na política em vez de ser o Senhor dos Exércitos, que usa pessoas lá. E colocaram a confiança em Deus e homem, Deus tirou. E quando a gente colocar a confiança não em homens, mas em Deus, Deus vai levantar homens ungidos para mudar a realidade dessa nação. Mas não é o homem que faz, é Deus que faz, através dos seus filhos, da sua igreja, dos seus escolhidos. Amém? Porque Deus levanta Daniéis, Mordecais, homens de Deus, mas Deus também levanta Círios, não conhece a Deus, mas que honra os princípios da palavra. Deus usa o meio que Ele quer, a nossa confiança deve ser nele. Amém, igreja? A igreja precisa de poder. Poder para quê? Para gerar e administrar riquezas. Por quê, querido? Quem tem dinheiro tem poder. É verdade ou não é? Quem
verdade, querendo ou não, quem tem dinheiro, ele tem poder. Poder para influenciar, poder de influenciar nas tomadas de decisões. Isaías capítulo 61, olha o que a palavra diz, Isaías 61. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Meu Deus, ouça. Riquezas fazem ter acesso a lugares inacessíveis. Riquezas abrem caminhos e encurtam tempo. E o Senhor está liberando sobre a sua igreja os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que a gente possa conquistar as nações por heranças, os tesouros naturais e espirituais. Uma igreja pobre de recursos pode ter poder, sim. Pode ter glória, sim. Mas ela é limitada em seu alcance. Mas uma igreja cheia de glória e de recurso financeiro, ela pode expandir a área de alcance, pode alcançar lugares, financiar projetos por reinos em todas as áreas. Deus não quer que sejamos apegados às riquezas, mas Ele sim tem prazer na igreja próspera, rica, bem-sucedida, de recursos abundantes. Precisamos buscar em Deus o poder para prosperar, enriquecer e administrar as riquezas e ainda assim manter a humildade e a paixão pela obra, o amor pelos perdidos e um coração generoso em contribuir. Precisamos disso. Quando eu me converti nos anos 90, início dos anos 90, muitas igrejas tinham a revelação errada que para ser um crente de verdade você tinha que ser pobre. Você não podia prosperar. Se tivesse uma roupa de grife, eu comprava um carro bom e não fosse um Fusquinha ou um Chevetezinho quebrado, você estava desviando. Eu me converti em um ambiente que tinha esse entendimento errado. Mas graças a Deus essas mesmas igrejas tiveram depois o entendimento correto de que Deus não quer uma igreja pobre. Pelo contrário. Como que a gente vai governar, exercer autoridade e influenciar as nações? Nós precisamos de recursos. Deus, Ele quer prosperar e enriquecer os seus escolhidos. Ele só não quer que você seja apegado e tenha o seu dinheiro como um Deus, como um apego. Mas a igreja sim precisa ser rica, próspera, bem-sucedida. Quantos projetos nós poderíamos estar fazendo se nós tivéssemos mais recursos? Quantas vidas nós poderíamos alcançar se tivéssemos recursos? Quantas pessoas nós poderíamos libertar das drogas se tivéssemos recursos? Quantas pessoas nós poderíamos aparar, acolher? Quantas? Eu lembro há uns anos atrás, no Diante do Trono, ele vendia CD para comprar meninas na África que eram vendidas para serem prostitutas porque os pais eram pobres. Precisou de dinheiro e eles construíram uma casa para elas viverem e terem uma vida digna. Conhecer o Evangelho e sair daquela vida. Precisa de recursos.
A igreja precisa de recursos. Igreja não é isso aqui. Igreja somos nós. Deus quer levantar um povo rico, próspero, bem-sucedido. Mas por que não levanta? Porque o povo não sabe administrar dinheiro. Não tem a sabedoria muitas vezes para enriquecer, para prosperar. Quando ganha um pouquinho, gasta tudo. Às vezes é ganancioso. E o Senhor não pode confiar se a pessoa não sabe lidar. Então por isso nós precisamos pedir a Deus o poder para gerar e produzir e administrar as riquezas que Ele nos confia cada dia mais. Amém, queridos? Porque Deus vai te dar a capacidade que você dá conta. O próprio versículo, palavra de Jesus fala que Ele deu 5 talentos para um, 3 talentos para um e 1 talento para o outro. Talento era medida de ouro, prata e bronze, quilo. 1 talento era em torno de 35 a 45 quilos. Ouro, prata ou bronze, metais. Era muito dinheiro, 5 talentos. Multiplica 40 vezes 5 quilos de ouro. É muita coisa. O Senhor quer levantar uma igreja com poder para enriquecer e prosperar, para que a igreja tenha recursos para a promoção do Evangelho, para a expansão do reino. Amém? Para que nós possamos ter, quem sabe, uma emissora de fato cristã no Brasil. Uma emissora de fato cristã no Brasil. Tem algumas cristãs pequenas, tem uma grande que não usa o poder que tem. Tem uma força na mão, não usa. E nós precisamos levantar uma igreja que vai influenciar, que vai ter riquezas para financiar os projetos do reino de Deus. Eu lembro há um tempo atrás, esqueci o nome dele, não sei se é William Colgate. Chegou uma época que disse que ele entregava 45% dos lucros deles para investir em projetos missionários. E em muitos deles ele ia. Eu lembro, procurei, eu vi saber que o cara era crente uns anos atrás. Eu fui pesquisar quem era esse cara. E eu vi, achei interessante a biografia dele. Um cara muito rico. Quem já teve uma Colgate em casa aí? Pasta de dente e tantas outras coisas. Um cara muito rico, milionário. Eu acho que nem está vivo mais. Mas ele usou os recursos que Deus deu para ele para a expansão do projeto missionário que a comunidade de fé dele tinha. Então a igreja precisa sim de poder para prosperar, para enriquecer. E riqueza é um dom, porque nem todo mundo sabe lidar com dinheiro. Se Deus às vezes te dá um salário de 20 mil reais por mês, você se endivida. Porque tem gente que não sabe viver nem com 5 mil. Como é que Deus vai dar 20? Nós precisamos clamar: Senhor, me dá poder para gerar e administrar riquezas. Pode confiar, Pai, eu quero ser alguém confiar. O Senhor pode me dar a renda que for. Eu vou saber lidar, administrar. Eu vou saber usar isso para o reino também, não só para mim. Para mim e para o reino. Amém? A igreja precisa disso, queridos. Nós não tem que ser um povo qualquer, não. A Bíblia diz que o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Nós precisamos quebrar toda mente de limitação, de escassez, de pobreza, de miséria. E temos que ter uma mente rica, próspera e bem-sucedida, sem apegos. Amém? O problema não é a riqueza. A Bíblia condena o amor ao dinheiro. É a raiz, o amor. Deus não condena a riqueza, Deus não condena o dinheiro, Deus condena o apego a isso. Isso é o problema, ser apegado. Mas se você é uma pessoa que não tem apego, isso não vai te afetar. Amém, queridos? Amém. Então que o Senhor possa te dar a sabedoria para prosperar. Amém. Recebe. Eu libero sobre vós agora um novo coração, uma nova mentalidade. Eu libero sobre você em nome de Jesus o poder do Senhor para você exercer a influência nessa terra, em nome do Senhor Jesus, para você governar nessa terra. Eu libero sobre você agora o poder para prosperar, para administrar e gerar riquezas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Se fosse você, eu já estava selando, já estava ofertando, declarando o céu em nome de Jesus. Essa é uma palavra profética, queridos. Sela uma oferta, libera uma palavra. Movimentos geram transformações no mundo espiritual. O Senhor quer liberar poder. Poder para quê, queridos?
Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. O Senhor quer liberar poder para nós operarmos sinais e maravilhas. A igreja em Atos, ela operou grandes coisas na terra. Grandes coisas na terra. Sinais e maravilhas. E o Senhor, Ele quer levantar uma igreja influente, cheia de recursos, mas que anda no sobrenatural, que manifesta os dons e ação profética. Sabe, queridos, precisamos ser cheios do Espírito Santo, sim, e precisamos manifestar os sinais e maravilhas, porque o Senhor quer uma igreja que governa, sim, o Senhor quer uma igreja rica, sim, mas o Senhor quer uma igreja que manifesta o profético, o sobrenatural, os dons. Uma igreja que não anda no natural, mas uma igreja gloriosa, uma igreja que manifesta a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Uma igreja que manifesta as profecias, o discernimento de espíritos, a fé. Uma igreja que tem os dons de curar, que opera milagres, que tem dons de línguas, interpretação de línguas. E eu vou dizer algo para vocês. Sinais e maravilhas não são liberados para aspirantes de Atos. Não são. Sinais e maravilhas não são liberados para cooperadores. Sinais e maravilhas não são liberados para apóstolos, não são liberados para profetas, não são liberados para pastores, não são liberados para mestres. Sinais e maravilhas são liberados na vida daquele que crê. Amém. Estes sinais acompanharão aquele que crê. Não é uma unção, um cargo que te dá sinais, é a tua fé, é a tua crença no teu Deus, é o teu posicionamento. Quer dom de curar, querido? Começa a orar pelas pessoas. Ora no teu colégio, ora na tua faculdade, ora na rua. Uma hora elas vão começar a ser curadas. É crer. Que é o dom de língua, vai orar. Seja línguas estranhas ou seja outros idiomas. Talvez você quer pregar em outra nação, ora que Deus pode te dar um outro idioma. Porque o dom de línguas, ele tem as línguas estranhas e tem a língua de outros idiomas. Inglês, japonês, mandarim, por aí vai. Você foi chamado para trabalhar com libertação, clame a Deus o dom de discernir espíritos. Quer profetizar? Comece a liberar palavras proféticas e a clamar. Existe uma diferença, querido. Vou explicar para vocês, abrindo parênteses, entre profecias e palavras proféticas. O que é profecias? Eu posso chegar assim e falar assim: em nome de Jesus eu profetizo aqui na vida do irmão Pedro que vai comprar um carro até o final do ano. É uma profecia. Eu tenho fé e liberei uma palavra sobre ele. Deus mandou falar? Não, eu estou profetizando. Eu posso fazer? Posso. Palavra profética. Se a pessoa crer, se mover e posicionar, ela vai crer. Agora, profecia não. Deus me dá uma revelação para dizer algo. O Senhor vai te dar um carro daqui 30 dias. Aí não foi eu que profetizei. Deus falou e Deus vai dar. É Deus que dá. Mas a palavra profética depende do movimento da pessoa que recebe. Amém? E você que é o dono de profecia, começa a liberar a palavra profética, não com empolgação, com responsabilidade, com fé. Amém? Glória a Deus. Segundo, desejo do Espírito no teu coração. Não faça pela alma, faça pelo Espírito. Porque a palavra profética ela tem que ser algo do Espírito, não a empolgação da alma. Amém? Amém. O Espírito concede cada um conforme a necessidade da igreja. O dom é para servir a igreja. O dom que Deus dá para nós não é para benefício pessoal, é para servir a igreja, é para servir o corpo de Cristo. E nós precisamos manifestar esses dons. Se você tem, glória a Deus, possa pedir mais. Amém. Glória a Deus. Deus dá. Eu orei a Deus pedindo dons uma época, Ele me deu a palavra de sabedoria. Ainda deu de brinde a palavra de conhecimento. Glória a Deus. Às vezes eu estou orando pelas pessoas e Deus me revela alguma coisa da vida dela, palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria específica e diretiva do futuro dela. Às vezes Deus revela. Comecei uma época, Deus me enviou para o Ministério de Libertação. Eu não gosto de Ministério de Libertação, gente, mas Deus me inclinou para essa área. Então, eu falei: Deus, já que o Senhor quer me usar a libertação, então me dá o discernimento de espíritos. Ele deu. Eu estou orando, Deus me fala quem é o malandro que está lá na pessoa. Quem é o demônio que está agindo. É muito mais fácil que, meu Deus, eu estou orando, quem é que está agindo aí, será? É alma, é demônio, é isso. O discernimento do Espírito vai te direcionar isso.
Agora eu falei, Deus, o Senhor me colocou como bispo de igreja, eu preciso orar e as pessoas se curar, então me dá o dom de curar. Então, pedindo, leva um tempo. Já orei por uma dor de cabeça que curou. Eu falei, nossa, agora eu quero coisas maiores. Dor de cabeça, glória a Deus por isso, é um bom começo, mas eu quero coisas maiores. E eu estou orando pelas pessoas. Glória a Deus. E Deus vai agir. Porque se eu quero, eu preciso me mover. Deus quer liberar poder sobre a igreja, queridos. Sinais e maravilhas, amém? Amém. E que é a igreja? Nós. Então você tem que manifestar sinais e maravilhas. Você só precisa crer que Deus pode te usar para fazer isso. Para manifestar o profético e operar o sobrenatural. Você pode, se você crer. Amém. Precisamos ser uma igreja poderosa, que manifesta sinais e maravilhas. Uma igreja que alimenta o faminto. Isso é poder. Uma igreja que supra as necessidades dos pobres. Estamos aqui já 8 cestas básicas. Está vindo 20 de palmas essa semana. E você pode semear mais. Nós vamos fazer uma ação no aniversário da igreja, 12 e 3 de outubro. Então precisamos de doação de brinquedos. Pode comprar de R$2 para cima, brinquedos, roupa para o nosso bazar. Nós vamos fazer uma ação evangelística no sábado aqui. Aniversário da igreja, quem vai ganhar é a comunidade. Pregar o evangelho, vamos fazer um culto, pregar, louvor, sorteio de cestas básicas, um bazar, entregar presente para crianças aí, vamos botar pula-pula, brinquedos, vamos unir tudo. Dia das crianças, vamos fazer uma festa só. Essa semana nós vamos sentar com algumas pessoas para organizar como que vai ser, divulgar, porque nós precisamos ser diferente aqui nesse lugar. A igreja precisa operar sinais e maravilhas e também atender aquilo. Nós precisamos curar os enfermos, queridos. Seja no corpo ou na alma. Nós precisamos libertar os cativos, expulsar os demônios da vida das pessoas. Nós precisamos restaurar as pessoas, restaurar as famílias, restaurar os casamentos, salvar os perdidos, dar vista ao cego, audição aos surdos, ressuscitar os mortos. Por que não? É para quem quer. Eu assisti um filme um tempo atrás que, gente, filme empolgante. A menina que acreditava em milagres. Assiste esse filme. Vou te dizer, eu nunca imaginei aquele final. Não vou dar spoiler, fica tranquilo. A menina que acreditava em milagres. Ela ressuscitou mortos. É um filme, mas eu sei que isso é possível na vida real, porque eu já vi acontecendo. Já vi histórias acontecendo nos tempos presentes. Deus ressuscita mortos ainda em 2025. Só basta alguém que creia e declara e profetiza. Libera a palavra. Libera esse dom. Exercer sinais e maravilhas e atender a necessidade das pessoas, da comunidade, de forma sobrenatural. A igreja precisa de poder para operar sinais e maravilhas e revelar o que o nosso Deus pode fazer. Não é só pregar o evangelho, é mostrar o que Deus faz. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que ressuscita, o Deus que muda causas impossíveis. E Ele opera através dos seus eleitos, nós que cremos. Então nós precisamos poder para operar sinais e maravilhas, igreja. A gente tem que parar de ser covarde, de ser medroso. Começa a orar, começa a profetizar, começa a declarar. Não importa se não acontecer, a nossa missão é orar e profetizar. Quem faz o milagre é Deus. E se você crê, uma hora Ele vai fazer. Vai. Eu me lembro alguns anos atrás, um amigo meu lá de Palmas, ele passou mal, foi para UTI. Ele tem problema cardíaco e teve um problema pulmonar. A esposa dele me ligou e falou que estava mal, o médico já meio assim, sem esperança. Chamei o profeta lá da Manancial, nós fomos lá orar. Vamos lá orar. O homem que estava na UTI, em uma semana estava na casa dele. Quem curou foi eu? Não, Deus, eu só fui lá, chamei o profeta para aumentar a minha fé junto. Lembra o profeta ali, que o negócio ele precisa de uma fé maior, bora unir sua fé com a minha e vamos profetizar ali na vida do rapaz ali. Vamos lá, oramos, repreendemos o espírito de morte, repreendemos o mal, profetizamos vida, a cura, renovação do pulmão, no coração. Até hoje está vivo, graças a Deus. Glória a Deus, porque a igreja precisa desse poder. Amém, queridos? Nós precisamos de ousadia para operar o poder. E mais, eu estou quase acabando.
igreja. 1 João 3,8 diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. A palavra diabo significa adversário, opositor. Em João 10, no verso 19, Jesus falou à sua igreja: eis aí, vos dei poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A igreja precisa de poder para destruir as obras do diabo. Poder para destruir as obras do diabo. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade destruir a obra, a ação do diabo nessa cidade, nesse estado, nessa nação e em toda a terra. Nós somos a linha de frente, a única oposição das trevas. Se a gente recuar, as trevas prevalecerão, mas se a igreja avançar, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós, como igreja, recebemos poder para destruir as obras do diabo. Precisamos combater o pecado, precisamos combater a ação dos espíritos malignos, dos principados. Em igreja podemos repreender para quebrar a ação dos principados do Brasil, repreender a ação das potestades que atuam contra a ação, as movimentos da igreja. Precisamos combater os dominadores desse mundo tenebroso, que vivem fazendo caos em diversos lugares. Precisamos combater as hostes malignas que atuam diretamente na vida das pessoas. Precisamos combater as obras praticadas pelos filhos das trevas. Assim como tem filhos da luz, somos nós. Tem filhos das trevas por aí, sendo usados pelo diabo para implantar princípios, valores, ideologias malignas. E eu e você temos que combater isso. É nossa responsabilidade combater. É nossa. Alguns anos atrás, se eu não me engano, pelo ano de 2015, um grupo de pessoas daquela comunidade LGBTQIA+, XYZ, sei lá, mudar tanto nome, eu nem sei mais, mas essa comunidade, eles foram em algumas escolas para querer implantar uma educação sexual para crianças de 4 a 6 anos. Olha o absurdo. Eles queriam bagunçar a cabeça dos pequenos. Tinha pais cristãos, correram nos vereadores cristãos em Palmas, tinha 2 na época. Foi para a pauta, foi para a votação, foi rejeitada. Ainda levou processo à escola, porque permitia um dia lá, mas aí foi avisado os pais que seria, e o pai que não era a favor não levava. Foi uma vitória, só levou os pais que queriam, mas foi avisado: ó, o pai vai ser pregado sobre isso, se você quer que seu filho assista isso, pode trazer, senão não precisa vir na escola amanhã. Ganhamos a causa, depois não tiveram processo da escola por ainda ter feito isso. Seria o que deu, mas se não tivesse nada, imagina. Eles queriam fazer isso em todas as escolas de Palmas. E se a gente não tivesse pessoas para lutar contra isso, eles iam bagunçar a mente das crianças pequenas, com a ideologia de que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Não nasce o quê? É macho ou fêmea, o resto é gambiarra. Se a pessoa não aceita a sua sexualidade, ok, é um direito dela. Eu respeito o direito dela não se aceitar, ok. Eu não vou discriminar, não vou rejeitar, não vou olhar torto, vou amar, vou tratar bem. E se ela vir aqui, vai ser bem tratada, ninguém vai olhar torto, vai ser amada, porque o Evangelho ama todos, independente do que fazem. Mas eu não vou aceitar isso, tornar regra para bagunçar a mente das crianças que não têm a capacidade crítica ainda de saber o que é certo e errado. Se eles quiserem fazer isso na faculdade, eu nem caço briga, só tem adulto lá, entrega, muda a cabeça se quiser. Eu tive uma vez um professor na minha faculdade que inventou de peitar de Bíblia, gente, eu estava lá. Ele mudou de assunto. Eu falei: não, professor, bagunçado assim não, se eu perder para aturar a Bíblia aqui, eu vou ficar com vergonha. Ele viu o pão, educadamente, sem subir o tom de voz, ele mudou de assunto. E pô, conseguiu convencer a mente de ninguém, ainda consegui argumentar contra ele tudinho. Glória a Deus. No filme Deus não está morto. Na hora lá, opa, o professor parte daqui, ainda bem que ele não me complicou na faculdade.
Mas nós precisamos, queridos, de fato, combater as obras do diabo. Amém, queridos? Amém. Nós não podemos aceitar o diabo tomar a nossa nação, influenciar a tudo. E ele usa pessoas, arquétipos, pessoas que exercem influência. Você vê uma cantora, um jogador de futebol, todo mundo quer ser igual, então nós temos que pregar valores e culturas que não vão deturpar. Eu lembro na época da Copa do Mundo, se não lembro se foi em 98, um monte de menino cortou o cabelo cação do Ronaldo. O cara influenciou um corte de cabelo. Eu bem que era só um corte. Mas quantas meninas não são influenciadas pelaquela cantora Anitta, que é o referencial para ela, e de uma mulher totalmente profana, que não tem nada a ver com Deus. Quantas meninas se inspiram, seguem o modelo de vida dela, e nós temos que combater esse tipo de estilo de vida. Uma cultura que é totalmente deformada, vazia, pobre de valor, de vida. E a igreja tem que combater as obras das trevas, não combater as pessoas, mas a obra do diabo e a nação dos filhos das trevas. Amém? E por último, nós precisamos manifestar como igreja a glória de Deus na terra. Nós precisamos de poder para manifestar a glória de Deus na terra. Fique de pé, querido. Nós precisamos manifestar a presença de Deus por meio da adoração, por meio da alegria, por meio da paz, por meio da vida de Deus, e a buscar uma atmosfera onde o Senhor se revela. Nós, como igreja, temos que atrair a presença do Senhor. Nós, como igreja, temos que gerar esse ambiente, não só nos nossos cultos. A gente sabe gerar muito bem a presença de Deus aqui numa reunião de domingo da igreja. Esse tempo. É fácil gerar a presença de Deus aqui e manifestar a presença de Deus aqui, é fácil. Mas nós precisamos gerar essa presença lá no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, lá na nossa casa. Nós precisamos manifestar a vida de Deus aonde nós frequentamos. Gerar a presença de Deus até mesmo na academia que nós frequentamos, no ambiente do futebol que nós frequentamos. Nós precisamos gerar essa presença em todos os lugares, queridos. Não só na igreja é fácil. A gente vem aqui, sedento por Deus, toca um louvor, a glória vem, a gente é renovado, avivado, despertado. Mas essa presença tem que estar aí também lá na sociedade, lá no teu trabalho. Você tem que manifestar a glória de Deus. Precisa de poder para isso. Lá na tua escola, lá no encontro de família que você vai ter no final do ano, lá na tua casa. Você gera um ambiente de adoração lá na tua casa, no secreto. Gera todos os dias. Você que mora numa casa com a família crente, você tem pelo menos uma vez na semana um culto com a tua família, um ambiente de adoração em família. Mora numa casa, o pai é crente, a mãe é crente, o filho é crente. Vocês têm um culto em casa pelo menos uma vez na semana? Se a resposta não, tem que começar a mudar a partir de hoje. Você precisa atrair essa presença para a tua casa, e você precisa desse poder. A igreja tem que manifestar poder, poder, dunamis. A palavra poder no grego é dunamis. A palavra que vem da palavra dinamite, uma explosão que transforma, que muda ambientes, que muda a atmosfera. E o Senhor quer dar poder à igreja para transformar essa terra. Nós somos responsáveis por atrair a presença. Você que faz parte dessa igreja, você precisa se manifestar o poder de Deus. Você que já é um cristão e nos visita, você precisa ser igreja que manifesta o poder de Deus. Você que está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus, o Senhor quer liberar esse poder sobre você. Você só precisa entregar o teu coração a Ele, e Ele vai te dar esse poder. O poder é para aqueles que creem, para aqueles que se rendem a Jesus, e para aqueles que se movem em Cristo, se movem em fé. Está na hora de manifestarmos como uma igreja poderosa, que destrói as obras do diabo, que exerce influência. Uma igreja rica, uma igreja que opera sinais e maravilhas, uma igreja que destrói as obras do diabo e que manifesta a glória de Deus por onde passa. Oh.